Vem comigo, pessoal, conhecer um pouquinho da dinastia Samânida. Pati, peraí, Sassânida, Samânida, que confusão, como é que eu resolvo isso? Gente, pra gente tentar se situar no tempo, eu gosto de usar a linha do tempo. Os samânidas que a gente vai ver hoje é depois da entrada dos árabes ali na Ásia Central. Estamos falando por volta de 800 até 999. Já os sassânidas é a última dinastia que teve ali no Irã, o segundo grande império persa, antes da entrada dos árabes. Começa em 224, vai até 600 e pouco, porque os árabes entram ali naquela região por volta de 632. No vídeo sobre a Idade de Ouro do Islã, se vocês perderam, correm lá, citamos que os árabes abássidas fundaram o Califado Abássida com sua capital em Bagdá e dominaram o Irã, os países da Ásia Central, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, entre outros, como o Afeganistão, a Arábia Saudita, a Argélia, Kuwait, Egito, Israel, Jordânia. Ou seja, dominaram muitas terras. E como eles faziam para governar tantas terras? Os abássidas procuravam aliados locais, como famílias poderosas, para administrarem as terras do seu domínio. Uma dessas famílias poderosas era a do patriarca Samand Kuda, do atual Afeganistão, e que tinha origem persa. Os 4 netos de Samand Kuda foram recompensados com províncias por seu serviço fiel ao califa abássida da época. Um dos bisnetos de Samand Kuda, Ismail, é considerado o principal fundador do Império Samânida. Estamos diante da estátua de Somone, que é considerado o pai da nação. E ele foi o criador da dinastia Samânida, que governou essas terras aqui no século VIII e IX. Sobre o governo dos Samânidas, as regiões que englobavam o Afeganistão, o Irã e a Ásia Central prosperaram, com uma notável expansão da indústria e do comércio, atestada pelo uso de moedas de prata samânidas. Ismail conseguiu dominar as ameaças dos túrquicos carlucos e passou a recrutar como escravos militares túrquicos, que com o tempo passaram a formar um corpo poderoso no seu reino. Esses túrquicos depois ganharam voz política entre os samânidas. Ismail era considerado um governante enérgico e um muçulmano devoto. Converteu o Império Persa do zoroastrismo ao Islã e o expandiu pela Ásia Central. Ismail morreu em 907 e seu mausoléu nas proximidades de Bukhara, atual Uzbequistão, é uma verdadeira relíquia. Gente, esse mausoléu é nada mais, nada menos que o monumento mais antigo da arquitetura islâmica na Ásia Central. É o único monumento que sobreviveu desde a época da dinastia Samânida. O interessante nesse mausoléu é verificar a mistura da cultura persa e islâmica. A estrutura geral é semelhante aos antigos templos de fogo persa. Com a morte de Ismail, quem o sucede é o seu filho Ahmad. E nos museus é possível ver várias moedas de ouro da época de Ahmad. Ahmad conta com a liderança de um chefe túrquico, Sinjur,
Dizem que esses túrquicos depois se rebelaram contra Ahmad e há desconfiança que esses militares o tenham matado. O período de Nashar II é considerado o período de ouro da dinastia samânida e com grandes extensões de terra sobre o seu domínio. Os samânidas se firmam como os grandes mestres do comércio leste-oeste e as moedas samânidas refletem esta confiança. A época dos samânidas é considerada muito frutífera para a literatura clássica tarrique e persa. Durante este período, o fundador da literatura tarrique e persa, o Hudak, e um grupo de outros poetas como Avicena, Ferdowsi e outras figuras da cultura e da ciência viveram e trabalharam. No Museu Nacional do Tajiquistão, ficamos cara a cara com vários Shahnamehs do Ferdowsi. Lá tinham alguns livros e não tinham como a gente não ficar admirando. E também tinha um quadro com a reprodução da figura de Ferdowsi, que foi um dos grandes mestres da literatura persa e da literatura da Ásia Central. Olhem esse caldeirão de ferro da época dos Samânidas. A produção de ferro era uma das artes mais difundidas. Alguns desses objetos foram produzidos para atender às demandas de pessoas comuns e outros ofícios. Entre os vários potes de ferro que os artesãos produziram, estavam grandes quantidades de chaleiras, jarros, tigelas, pratos e etc. E olhem que graça, são anéis de prata do período samânida. Gente, que graça são esses objetos. Esse é considerado o maior altar de madeira do mundo, datado dos séculos IX e X. Foi feito de madeira sem cola ou pregos. A contribuição mais importante da era samânida para a arte islâmica é a cerâmica. E o ponto alto foi a produção de cerâmicas envidraçadas. Tigelas e pratos simples eram as formas mais comuns feitas pelos ceramistas samânidas. Enfraquecidos, os samânidas tornam-se vulneráveis à pressão das potências turcas em ascensão na Ásia Central e no Afeganistão. Os comandantes túrquicos passam a exigir mais poder até que o poder dos túrquicos passam a predominar nas decisões políticas e militares dos samânidas. Não se esqueçam que os samânidas estavam sob o comando do califado abássida, que só teve a sua queda efetiva com a chegada dos mongóis. Outro fato interessante é que a moeda atual do Tajiquistão se chama somoni, em homenagem ao pai da nação, o Ismail. E também a razão pela qual as moedas do Uzbequistão e do Quirguistão chamam-se som ou som. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre os samânidas? Bem, eu vou deixar no meu blog mais detalhes dessa dinastia. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar também. Tem uma playlist só sobre o Irã e outra que a gente está fazendo agora sobre a Ásia Central. Vem comigo conhecer esse mundo que é super interessante. Essa mistura de persas com os muçulmanos e com outras culturas.